Bom dia, boa tarde ou boa noite, turma do sétimo ano, né? Ficou um tempinho sem se ver, mas estamos de volta e daqui a pouco, quem sabe, né? Esteja mais perto a hora da gente se reencontrar ao vivo. Nós vamos estudar hoje, na nossa primeira aula de geografia aqui, o Espaço Rural Brasileiro, capítulo 7. Bom, aonde tem lá na página 82. Nessa página tem falando um pouquinho sobre a agricultura brasileira e tem um quadro de Portinari chamado Café. É um quadro pintado em 1935. Por quê? Porque a agricultura brasileira, nesta data, ela estava focada na produção do café, na produção cafeeira. Então toda a nossa produção rural, ela já teve vários aspectos. A gente até já falou sobre as economias que moveram o Brasil colonial, cana-de-açúcar, cacau, pau-brasil, né? Mas a partir daí da década dos anos 1900, mais ou menos, 1930, existe uma intensificação da produção cafeeira, a produção de café no Brasil. Principalmente a região sudeste, o estado de São Paulo era um grande produtor de café, tá bom? A gente tinha aí uma mão de obra barata porque nesse período já não tem mais a escravidão no Brasil, então a gente vai vir imigrantes de todas as partes do Brasil do mundo, perdão, para trabalhar no café, né? O que derruba o café é uma crise chamada crise de 29, que ela surge nos Estados Unidos da América, com a quebra da bolsa de valores dos Estados Unidos. Ela acaba atingindo também o Brasil, principalmente na produção do café. Então, com essa crise de 29, no ano 1929, mais ou menos 29 e 30, o mundo todo sente essa crise e o Brasil sente ela através da produção de café. O café fica com preço muito barato, o que não é válido para venda, tá bom? Então, a economia cafeeira ela estava ameaçada. O que é que o Brasil agora deve investir como economia? Como é que vai caminhar as pernas do nosso país a partir de 1930, na década de 30 e 40? O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma reviravolta no nosso país, principalmente gerada pelos presidentes Getúlio Vargas, nos seus dois mandatos, e o presidente chamado Juscelino Kubitschek, fazendo com que o Brasil entre dentro de um processo de industrialização. Tá bom? Nesse processo de industrialização, o foco não é o campo. O foco agora é a cidade. Então, as cidades começam a crescer, processo de urbanização, né? O capítulo anterior a esse. E aí, como é que fica o campo? O campo é abandonado? Hoje o Brasil está em mais de 80% da população morando nas cidades. O que é que aconteceu com o campo nesses anos, nesses quase 100 anos aí de queda do café? Vamos entender? Tá? O campo ele começa um processo de modernização do campo. Ele vai mudando suas características. Quando a gente pensa em campo, né, em área rural, em roça, a gente pensa em um senhorzinho com enxada na mão. Essa visão a gente chama de agricultura familiar. Anota isso aí. Anota esse termo. Agricultura familiar. É onde você tem aquele senhorzinho ainda, talvez um parente, um vô, um tio seu, que trabalha na roça, e a família trabalha na roça também, tá bom? Isso a gente chama de agricultura familiar. Não tem empregados, a produção é pequena, então o que ele produz é para ele consumir e o que sobrar eles vendem na feira, né? Alguma feira próxima de onde ele mora. Eu tenho uma produção variada, né? Eu tenho uma policultura. O que é policultura? Vocês lembram? Opa, policultura, onde eu tenho várias culturas, eu tenho vários cultivos, né? Aí ele pode plantar um tomate, pode plantar um milho, pode plantar um feijão, uma macaxeira. Então ele tem uma variedade de coisas que ele planta. Por quê?
O foco dele está no consumo, está no sustento dele mesmo, tá bom? E aí a sobra dessa produção é que ele manda para um outro lugar, por exemplo, vai vender numa feira. É isso o campo hoje? Não, não, esse é o agricultor familiar, pequeno agricultor. Mas o campo foi dando espaço para as outras configurações, para as outras paisagens. Como nós vemos na página 83, onde tem assim a expansão da monocultura e exportação. Então, o foco hoje do Brasil e da maioria dos países é trabalhar com monocultura. Monocultura, uma cultura só, um cultivo de uma única coisa. E aí, principalmente exportar, mandar para fora o nosso produto, vender. Vocês estão vendo aí esses três senhores na imagem, estão usando a quantidade de agrotóxicos aí na produção. Isso começou a ficar comum na nossa produção, o uso de agrotóxicos de pesticidas, que em tese eles têm a função de combater qualquer praga, né, qualquer inseto que tente destruir a lavoura ou a produção. Bom, essa é uma função deles. A questão é que eles aceleram o crescimento do alimento. E aí, o negativo é que acaba acarretando em doenças. Tá bom? Quem faz uso direto desses pesticidas e agrotóxicos, eles podem ter alguma doença, principalmente alguma doença respiratória, talvez até um câncer. Quem faz o uso direto, né? Quem coloca ele lá na lavoura. Por isso que esses senhores estão paramentados, né? Eles estão usando as roupas específicas para isso, mas mesmo assim é importante ter cuidado. E quem consome? Quem consome também pode ter alguma doença. Eu não estou falando aqui que se você vai comer o produto você vai morrer imediatamente. Não, é a maçã envenenada da Branca de Neve, tá? Eu estou falando que você pode desenvolver alguma doença ao longo dos anos. A gente observa que cada vez mais surgem doenças estranhas, que a gente não tem conhecimento, que a gente não tem uma cura, que a gente não sabe onde veio, a medicina fica confusa, a ciência fica confusa. Isso tem a ver também com hábitos alimentares, tá bom? E aí o uso de agrotóxicos acaba acarretando isso pra gente. A gente não sabe exatamente o que é que vai acontecer no nosso corpo com esse uso excessivo de agrotóxicos. Tem como controlar, professor? Não, infelizmente não mais. Tá, o Brasil ele entra numa situação de liberar muitos agrotóxicos que em outros países, principalmente da Europa, não são liberados. E, infelizmente, a gente não sabe exatamente o que é que foi usado ali. O que é aquilo? É um tipo de veneno que fez aquela planta ou aquele alimento se desenvolver de forma mais rápida, tá bom? Mas em contrapartida, tem algum veneno ali dentro. Muito do que a gente consome hoje, seja até. Eu tô falando de verduras, de frutas, de leguminosas, que a gente consome, tem isso aí, tem esse veneno. A gente não consegue mais controlar porque as leis ambientais do Brasil são muito flexíveis e se abriu demais para utilizar esses venenos. Então, o que a gente vai desenvolver no futuro a gente não sabe ainda, mas é bom sempre tomar cuidado. Não é para parar de comer, tá? A ideia não é essa. Mas é bom você ter um cuidado maior. Lava, higieniza com cuidado tudo que vai comer para ver se sai um pouquinho mais do que desse veneno que tá aí. Ele fica normalmente concentrado nas cascas, né? Mas tem alimento que a gente come a casca, então não tem como evitar. O que eu ia falar aqui? Bom, a gente tem uma alternativa? Tem, que seria comer os produtos orgânicos. Algumas feiras, principalmente o mercado aqui do Ouro Franco, tem uma parte orgânica, ou seja, aquele alimento produzido sem agrotóxico. Ou você mesmo vai plantar o que vai comer, tá? Lembra daquele pequeno agricultor que eu falei? Normalmente ele não usa. Se você é consumindo dele, normalmente ele não usa. Normalmente ele não usa agrotóxico na produção. Então fique mais tranquilo. Então vou deixar de comer fruta, vou deixar de comer verdura, vou comer um pacote de biscoito. Aí o senhor vai morrer com diabetes e colesterol alto daqui a futuro, né? Então, um alimento saudável ainda é um alimento saudável mesmo com a adição desses venenos. Tá bom? É só tomar mais cuidado da onde compra e como higienizar. E principalmente agora que a gente tem que higienizar tudo. Então, o campo vai tomando outro rumo.
Agora o foco não é mais que naquele pequeno produtor, que plantava de tudo, agora só planta uma coisa, é monocultura, e agora o foco é exportação. Quem é que conduz toda essa história? Quem é que manda? Uma coisa chamada agronegócio, página 84, para vocês, tá? O agronegócio é o grande responsável por essa mudança de cenário do campo, tá bom? Então, como é que funciona o agronegócio? Vamos ver uma imagem aqui. Olha aí para o 84, lá em cima. Vocês estão vendo várias máquinas, vários tratores, parece um trator, né? E um campo aí de produção de soja. O produto que o Brasil mais exporta, mais vende hoje é a soja, tá? O líder ali já foi o café, hoje é a soja. Para plantar soja, eu preciso de vários hectares, eu preciso de muito espaço para esse tipo de plantação. Eu estou falando aí de alguns campos de futebol, para vocês terem uma noção. Então, eu não consigo plantar isso em qualquer lugar. Preste atenção. Preciso de muito espaço. Segura essa informação aí. Não faço a produção de soja manual, faço toda ela no maquinário. Então não é um senhorzinho que vai lá pegar semente, jogar, deu tempo, vai lá e colher a soja. Não, isso não funciona assim. Soja é toda mecanizada. Passa o trator para arar o solo, passa o trator derrubando a semente, passa o trator para aguar o solo, passa o trator para colher, a colheitadeira, né? Nada, não tem nenhuma intervenção humana diretamente, né? Então, não tem o manual, é o maquinário, é mecanizada. Toda a produção de soja no Brasil é mecanizada. O que é que isso ajuda? O serviço fica muito mais rápido e muito mais prático. Tá? Imagine se uma pessoa ou um grupo de pessoas fosse colher toda essa soja aí. Então, o campo agora está modernizado, está cheio de máquinas incluso nele. Essa é a realidade de todo o Brasil? Não. O pequeno agricultor não desapareceu. A gente ainda tem essa forma de se plantar e de se colher no Brasil. A antiga, a tradicional. Mas o que vem tomando conta é isso. Principalmente numa região do Brasil chamada Sudeste, perdão, Centro-Oeste, tá bom? Principalmente no Centro-Oeste é que isso acontece mais. No Centro-Oeste do Brasil, no centro do Brasil, esse tipo de produção acontece mais. Veja ainda o livro de vocês e a gente tem mais ou menos assim, uma tabelinha, né? E tem falando sobre o PIB. O que é PIB? PIB é o quanto o país produziu naquele ano. Quanto ele lucrou, quanto ele vendeu, quanto entrou de dinheirinho naquele ano. Só de agronegócio entra aí para o Brasil 262 bilhões de reais. 262 bilhões de reais. 262 bilhões de reais. Eu não estou falando de milhões. Eu estou falando de bilhões. É muito dinheiro que o agronegócio produz. O agronegócio é o setor é um setor que mistura o primeiro setor e o secundário, tá? O primário e o secundário aí. Mistura a agricultura com a indústria. E aí é o que mais produz pra gente. É o carro-chefe da nossa produção. A economia do Brasil agora está muito focada no agronegócio. Isso é bom, isso é bom. Isso gera lucro, isso gera emprego, isso gera dinheiro. Gera dinheiro para quem? Tá? Então aí começa o lado negativo. Gera dinheiro para quem? Lembra que eu falei para vocês que precisa de um grande espaço para se plantar, principalmente soja? Da onde vem esse espaço? O que acontece? Desmatamento, desflorestamento, queimada. Os grandes produtores, os grandes empresários do agronegócio, eles acabam incentivando muito esse processo de desmatamento para se ter o espaço para plantar soja, tá bom? Então, um dos incentivadores do desmatamento é o agronegócio. Eles precisam de grandes espaços. Aí por que eles começaram na região centro-oeste?
Porque a vegetação típica de lá é cerrado, tá bom? É uma vegetação que ela tá mais espalhada, ela não tá muito concentrada. Então, caso tenha um desmatamento, a gente não consegue observar como a gente consegue observar o desmatamento na Amazônia. É mais discreto, é mais sutil o desmatamento. Eles vão se aproveitando dessas situações e aí vão colocando a soja no lugar, tá bom? Há uma expansão do, do agronegócio para o Nordeste, principalmente na Bahia, e para o Norte, principalmente na floresta, né? Ano passado a gente teve uns problemas de queimadas, né? E esse ano a gente está tendo muito desmatamento, então, por vezes, o dedinho dos grandes empresários está envolvido aí nessas questões. Claro que são pessoas com caráter duvidoso e não corresponde a todo mundo que faz parte do agronegócio, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, mas existe, existe. É uma guerra, é uma guerra. Principalmente com quem? Com quem é o dono da terra. Lembra dos índios, aqueles povos primários que habitavam o Brasil em sua totalidade, que perderam muita terra? Pois bem, né? Hoje, essas pessoas têm as reservas indígenas, né? Os índios têm os seus espaços específicos para morar e fazer sua manutenção, colher, comer, plantar, que seja. Só que isso fica no meio de floresta. Isso acaba ficando, às vezes, no meio das ideias dos grandes empresários do agronegócio. Às vezes ele quer aquele pedaço de terra do índio para desenvolver mais sua agricultura, né? Sua agropecuária, na verdade. E aí ele é impedido ali porque é uma reserva e não pode. Aí começam lutas mesmo judiciais para tomar aquelas terras dos índios. Às vezes, infelizmente, principalmente no estado do Pará, existe enfrentamento direto entre os fazendeiros e os índios. O enfrentamento direto é assim, a galera vai lá, invade as reservas e acaba assassinando muitos índios. Isso é ocorre muito na região do estado do Pará, tá bom? O agronegócio não trabalha só com a agricultura, ele trabalha também com a pecuária. A carne, né, bovina do Brasil é muito valorizada lá fora, tá bom? Então, tem uma qualidade específica a carne da gente, tá dentro também aí do agronegócio. Então, o agronegócio é a empresa principal que gera o campo no Brasil hoje. Ele acabou afetando também a produção do pequeno agricultor, porque ele precisou tomar terra para produzir e com relação à concorrência é bem desleal, tá bom? Vamos pensar assim, eu estou falando de uma grande empresa que gera o agronegócio. Vocês já viram o agronegócio na televisão, no comercial, né? Agrotec, agripop, agrotudo. Aí você já tem, naqueles comerciais, vocês têm uma ideia de como funciona a indústria. É uma indústria dentro do campo, uma coisa misturando dois setores da economia, tá? E aí imagina que ele é uma grande indústria, uma grande empresa, ele vai produzir vou colocar soja, qualquer coisa que ele resolva produzir, vou lá, o tomate, ele vai produzir em larga escala. Isso fica mais barato, tá bom? E ele tem acesso direto à tecnologia, então o tomate dele pode ser mais desenvolvido e tudo mais. Aí vai lá o seu Zé da Roça produzir tomate. O seu Zé da Roça não vai produzir toneladas de tomate, ele vai produzir no máximo quilos. E aí ele não consegue concorrer porque o preço dele, infelizmente, não dá para baixar. Porque a produção dele é pequena. Tá? Agora a produção do agronegócio é alta e você consegue até baratear o produto, né? Então, infelizmente, tem seus lados negativos e seus lados positivos do agronegócio. Mas é o que está comandando a produção financeira, a economia no Brasil nesses últimos anos. Vamos lá aqui. Tem um quadrinho amarelo na página 84. Queria que vocês lessem comigo. Tem assim, foi a Embrapa que fez. Em 3 décadas, a Embrapa deu muitas notícias ao campo. Em algumas das tecnologias dos produtos desenvolvidos por seus cientistas com parcerias em outras instituições. Foi desenvolvido o Super Caju, a uva sem semente e o algodão colorido. A uva sem semente é
um alimento modificado, né? Vocês sabem que a uva naturalmente ela tem semente, mas você já consome muito a uva sem semente. É um alimento modificado, né? Precisou ir para laboratório para ser modificado. E aí essa empresa brasileira, né, que pertence a, né, ao Brasil, ela conseguiu, é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, Embrapa, ela conseguiu desenvolver esse tipo de uva. Gente, o campo hoje tem muito dessa questão, assim, tecnológica envolvida. Então, alguns alimentos são modificados, a produção, como eu vou plantar, isso está entrando muita tecnologia. Então, o campo hoje está moderno. Isso tem seus lados positivos, isso tem seus lados negativos, tá bom? Próxima aula a gente volta para falar um pouco mais sobre a produção agrícola no Brasil. Então segura aí, e daqui a pouco a gente volta.